Eu saúdo os amados irmãos com a bendita e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui nesta noite. Para mais uma noite de reflexão, de meditação na sacrossanta Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo dia, quero dar graças a Deus pela vida, pela saúde, dou graças a Deus por tudo. E nesta noite iremos meditar em um texto da Palavra de Deus, onde estaremos a refletir na mensagem que esse texto tem para nós da parte do nosso Deus. Eu convido-vos a ler comigo ou a meditar comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 21, no versículo de número 12, e o versículo de número 13, que diz-nos assim a palavra de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero nesta noite dar um tema a esta reflexão desta noite. E o tema que eu darei a esta mensagem de reflexão é: por que alguns irmãos da igreja em Vila Brasilândia 1 não gostam do irmão Joel Dilton? Vou repetir. Por que alguns irmãos da igreja em Vila Brasilândia 1 não gostam do irmão Joel Dilton? Embora lhe saúda, embora sorri para ele, embora o cumprimenta em algumas ocasiões, pegando-lhe na mão, mas lá no íntimo, não gostam do irmão Joel Dilton. E isso inclui pastor, presbíteros, isso inclui os que se chamam ministros do Evangelho que estão sobre o altar de Vila Brasilândia 1. Por quê? Esse é o tema que eu darei a essa mensagem. Porque nesta mensagem eu darei aos irmãos a entender mais uma vez a razão que leva esses irmãos a não gostarem do irmão Joel Dilton. Eles vão para o céu, eles tomam a ceia, eles profetizam, eles falam em línguas estranhas, eles reteteiam na igreja, são as pessoas do pastor, mas por que eles não gostam do irmão Joel Dilton?
Até já se ouviu dizer de irmãos que quando o irmão Joel Dilton vem chegando ao culto à noite para orar, já disseram: eu não gosto desse irmão orando. Que espírito é esse? Esse nada mais é do que um espírito de demônio nesse chamado crente, que é tudo isso na igreja, mas nutre esse sentimento averso pelo irmão Joel Dilton, que nenhum mal lhes faz, não intromete em suas vidas particulares, a não ser naquilo que eles fazendo compromete todo o corpo da igreja. Aí deixa de ser particular, porque tudo aquilo que eu faço que fere o corpo da igreja, fere a cada um dos irmãos individualmente, cabendo a esses irmãos feridos repudiar, repreender esse irmão, mas parece que não é assim que se entende. Enfim, eles nutrem um sentimento avesso pelo irmão Joel, pelo zelo do irmão Joel Dilton, pelo irmão Joel Dilton não se silenciar diante das suas práticas mundanas, vaidosas, carnais, contrárias à doutrina, à santidade que Deus exige de nós como crentes. Santidade estas que sem ela ninguém verá a Deus. Mas eles não querem que toque nas suas práticas dentro da igreja. Como crente, eles não querem. Se você toca, que é orando, que é o caso do irmão Joel Dilton, quando dobra o joelho para orar, ele ora falando com Deus sobre tudo. E nesse sobretudo que o irmão Joel Dilton ora falando com Deus, acaba atacando algum desses irmãos que vive nas práticas as quais o irmão Joel Dilton está citando dentro do templo em oração a Deus, repudiando-as, condenando-as. Mas eles não gostam de ouvir orando, falando de suas práticas. Mas eles dizem que vão para o céu. Eles dizem que são crentes salvos. Então eu quero aqui mais uma vez mostrar para os irmãos o do porquê que algum desses irmãos em Vila Brasilândia 1, eles não gostam do irmão Joel Dilton. O versículo que acabamos de ler, em Mateus 21, no capítulo 12, no capítulo 21, versículo 12 e versículo 13, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E de imediato ele foi ao templo. E encontrou lá cambista, vendedores, mercadejando, comercializando dentro do templo. Nada diferente do nosso templo em Vila Brasilândia 1, nada diferente de muitos de nossos templos evangélicos. Com o pretexto de arrecadar fundo para a obra de Deus. Quando na realidade para a obra de Deus se tem dízimos e oferta. Mas para que não mexa nos dízimos, em uma necessidade de deslocamento de alguns conjuntos, de alguns grupos para outras igrejas, então se permite a profanação do templo com a mercantilidade. E até com pretexto de, eu sei, eu não concordo com isso, mas a minha necessidade fala mais, e eu creio que por isso Deus não me punirá.
É isso que se tem dito em Vila Brasilândia. É a tolerância no erro. Deus sendo um Deus tolerante no erro. Porque naquilo que o irmão erra, ele está sendo sincero. Então Deus não tomará como pecado, por isso Deus não punirá essa profanação. É assim que se tem pregado em Vila Brasilândia 1. E assim tem se dado a subentender a igreja. Porque Deus é um Deus tolerante. Se tem Deus como um Deus tolerante, um Deus que tolera o pecado, tolera o pecador na prática continuada do pecado. É isso que se tem pregado em nossa igreja, lamentavelmente. É a ideia que tem passado para os membros, para a igreja em Vila Brasilândia 1. Mas Deus nunca foi tolerante. O juízo de alguns se manifesta agora, o de outros vem depois. O silêncio de Deus não quer dizer concordância. Pois bem, nada difere de hoje. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Deixarei para trazer uma mensagem sobre a profanação do templo com a venda para uma outra ocasião. Nesta ocasião eu quero me ater na parte do versículo onde Jesus diz, no versículo 13, na parte A que Jesus diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. É nessa sentença aqui verbal que eu quero me reter e eu quero refletir com os irmãos. A parte B eu trarei uma mensagem à parte sobre fazer a casa de Deus covil de ladrões. Por enquanto vou defender o objetivo, a originalidade da casa de Deus, o propósito para o qual ela foi erigida, edificada, santificada, nomeada por casa de oração. Então eu quero meditar nisso. Essa citação de Jesus aos que profanavam o templo, mercadejando dentro dele, foi uma citação do profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo de número 7. Jesus citou Isaías, capítulo 56, versículo 7. Ele citou aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Porque Isaías escreveu que Deus o ordenou profetizar para Israel, dizendo, capítulo 56, versículo 7, também os levarei ao meu santo monte. Santo monte. Aqui não está falando de monte, como se está na moda hoje orar no monte, no meio do mato, no morro. Aqui não está falando disso. Está falando do meu santo monte, a igreja, o templo, o lugar onde Deus escolheu para ali construir, edificar, erigir, santificar o seu templo, a sua casa. Os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa, a casa de Deus, o templo edificado em nome de Deus, erigido, santificado em nome de Deus, para Deus, tem um nome. E esse nome denota
o objetivo desta casa? Casa de oração para todos os povos. Esta é a casa de Deus. O templo, que é a casa de Deus, falando literalmente, não é qualquer lugar. Não é lugar para outra coisa, senão para a oração. O nome dado à casa, o nome dado ao templo, lá fora está o nome da denominação. Lá fora está o nome da razão social. Que divergem, são diversos os nomes que é posto em uma placa e se prega na parede, na frente do templo. Mas o nome dado por Deus, é casa de oração. É o único objetivo, é o único propósito desta casa. É de oração, é de orar. Orar nela. É de oferecer a Deus sacrifício de oração. Nenhuma outra coisa se pode praticar, se pode fazer dentro desta casa, senão de orar, de adorar a Deus. O de oferecer a Deus sacrifício de oração, de louvor, de adoração, de exaltação, de engrandecimento ao seu nome. Mas, lamentavelmente, nos nossos dias atuais, e se agravando cada dia mais, o propósito, a finalidade desta casa tem tomado rumo escuso, espúrio, ignominoso, execrável. Porque é uma mistura do verdadeiro propósito desta casa com propósitos que não diz respeito à natureza desta casa. Há uma mistura, há um misticismo no propósito da casa de Deus. E isso parte dos pastores, começam deles, lastimavelmente. Mas a casa de Deus, o templo, que Deus exigiu, começando pelo tabernáculo no deserto, quando Deus tirou Israel do Egito, após levar ao monte Sinai, para dar-lhes a lei, pois até então eles eram povos sem lei, estavam no Egito, não conheciam as leis divinas, as leis de Deus, andavam errado. Por isso Deus não levou em conta o tempo da ignorância com respeito às suas leis, pois não havendo lei não há pecado. Mas vindo a lei, o pecado então é revelado pela transgressão da lei. O povo veio ao monte Sinai, Deus dá-lhe as leis moral, civil e religiosa. Do pé do monte, então, começa-se a trajetória para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra a qual Deus lhe fez uma promessa de dar-lhe. Terra boa, terra de que manasse leite e mel. Mas agora, já conhecedores das leis, Deus então ordena que se
levantasse um tabernáculo portátil para que acompanhasse Israel na sua caminhada pelo deserto. Quando o tabernáculo era montado, Israel parava e cultuavam a Deus. O tabernáculo era santo. Cabia aos levitas montar e desmontar. Era santo. O tabernáculo desmontava, o povo então levantava para caminhar. Até que Deus edifica um templo, agora Israel na terra de Canaã. O tabernáculo é passado e agora é edificado um templo pelas mãos de Salomão. Um magnífico templo. O templo então é consagrado como casa de Deus, casa de oração. Onde Deus faz promessa no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14, onde Deus diz a respeito daquela casa, onde Deus faz promessas com respeito àquela casa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa de Deus feita a Salomão ao edificar aquele magnífico templo com relação ao povo. O templo agora construído, Israel tinha que se dirigir ao templo para adorar a Deus. Com muita reverência, temor, tremor. Porque aquela casa não era uma casa qualquer para se fazer o que bem entende. Tudo que se faz dentro daquela casa tinha uma norma, uma regra. Porque a casa é de Deus. Então Israel agora, com o templo, depois veio o templo de Zorobabel, após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor e a destruição do templo, constrói-se o segundo templo de Zorobabel, inferior ao de Salomão em magnitude, porém maior em glória, porque Deus fez-lhe uma promessa dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque não é a beleza do templo, a estrutura, a magnanimidade do templo que expressa a glória de Deus, mas é aqueles que entram no templo para adorar a Deus. Porque não é o templo que santifica os que vêm a ele, mas é os que vêm ao templo que santifica o templo. Não adianta um templo bonito, magnífico, se aqueles que vão para dentro dele para adorar a Deus não estão santificados, purificados, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Deus não vai aceitar. O templo de Zorobabel também é destruído. Constrói-se o terceiro templo por mão de Herodes o Grande, o que Jesus visitou.
mais do que o segundo templo. E foi nesse que Jesus, condenando os mercadores, os vendedores, que Jesus cita a citação do profeta Isaías, mostrando que a casa de Deus é uma casa de oração. E o que me dói, o que me machuca, é eu entrar no templo para adorar a Deus e ver o que eu vi ontem, domingo, dia 20 de março de 2016. Na entrada do templo, subindo as escadas, no quadro verde, fotografias divulgando, propagando o jogo dentro da igreja. Fotografia de campo de futebol. Fotografia de quadra de futebol. Fotografia de quadra de vôlei. Fotografia de piscinas. Era isso que se estava divulgando mais uma vez, porque essa não foi a primeira vez. Sempre que há um chamado passeio com os jovens ou com os adolescentes, houve e há essa divulgação do que vai ter lá, do que se vai oferecer lá para os crentes. Ou seja, além de fazer, além de praticarem, eles ainda propagam, eles ainda divulgam. Antigamente, o crente pecava, mas seu pecado não era divulgado nem propagado. Ele tinha vergonha de divulgar o seu pecado. Havia muitas vezes a necessidade de Deus usar alguém em revelação na igreja para revelar o pecado daquele irmão ou daquela irmã, para ajudá-lo a se arrepender daquele pecado. Hoje não. Já antecipadamente, os crentes tiram foto do pecado que ele vai cometer e propaga e divulga dentro do templo, dentro da igreja, dentro da casa de oração de Deus. Outros pecam, faz um selfie, tira foto e coloca nas redes sociais. Perderam a vergonha de pecar e de divulgar o seu pecado cometido. Parece que é a coisa mais bela, mais linda, um crente cometer pecado contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a doutrina de Deus. Os tempos estão mudados. Eu penso até que Deus já não dá mais a importância para os nossos pecados. Mas sempre que houve passeio, esse último agora será com os adolescentes, e há essa divulgação dentro do templo. E é isso que me dói. É isso que me machuca. É isso que me faz não ficar calado quando entra ao templo. E é isso, o ficar calado nesse sentido, condenando isso, é que leva o pastor, os ministros, os irmãos a não gostarem do irmão Joel Dilton. Porque eles querem que você veja e você fique em silêncio. Que você não comente, não fale nada daquilo. Que você seja omisso.
Mas o irmão Joel Dilton não aguenta. Então ele dobra o joelho e ora falando com Deus, expondo para Deus, como fez Ezequias quando recebeu a ameaça de Senaqueribe por uma carta escrita. Entrou no templo diante do povo e começou a ler aquela carta com todas as letras de Senaqueribe, ameaçando o exército de Israel, a cidade de Jerusalém, jogando o povo contra Ezequias, dizendo que Ezequias o estava enganando concernente a Deus, ao que Deus poderia fazer contra Senaqueribe. Assim é o irmão Joel Dilton. Ele entra no templo e ora a Deus, falando com Deus sobre tal prática. E aí do altar ao pátio se levanta contra o irmão Joel Dilton. Mas não se levanta contra essas práticas dentro do templo. Porque, irmão, se você quiser entrar numa lotérica e fazer um jogo, uma fé, se você quiser ir jogar bola no campo de futebol, se você quiser ir para uma praia, mostrar lá o seu nudismo, se você quiser fazer o que você quiser da sua vida, isso é problema seu, irmão. Agora você propagar isso dentro do templo da casa de Deus, isso é o que me dói. Isso é o que me machuca. É você divulgar dentro da casa de oração de Deus, aonde eu vou para orar. Porque eu não vou lá ver você seminu, tomando banho, coletivamente. Eu não vou lá ver você jogar bola, sinuca, dominó, baralho, fazer uma fé na casa lotérica. Não, eu não vou lá ver. Mas eu venho ao templo para ver o meu Deus, para orar ao meu Deus. Aí eu me deparo com essas fotografias expostas na parede dentro do templo, propagando e divulgando o jogo, a jogatina, como um meio de recreação para quem é salvo. Condena-se, como já foi condenado em nossa igreja, escalado até um irmão para dar um estudo, para tentar minar os filhos dos crentes no desejo de serem jogador de futebol. Mas eles podem jogar bola no passeio, na rua. Ora, se eles podem fazer isso em um passeio, por que não pode jogar na rua? Por que não pode jogar no campo? Por que não pode ser um jogador de futebol? Ora, se vão à praia, por que não pode ir a uma casa de striptease? Se é a mesma coisa. O que se vai ver em uma praia, se vai ver também na casa de striptease. Qual a diferença? Qual a diferença dessas práticas? Porque os crentes hoje, nos seus passeios, eles descem da cruz, se despem das vestes espirituais. Mas o que me dói, irmão, é eu ver você divulgar isso dentro da igreja. O que me dói é você, irmão, trazer isso para dentro da igreja. É eu entrar dentro da casa do meu Deus e eu ver divulgando essas práticas dentro da igreja, através de fotos. Isso me dói. Isso me faz, irmão, a não ficar calado. Isso me faz a não ficar calado. E infelizmente é isso que tem feito alguns irmãos não gostar do irmão Joel Dilton. É isso. Porque, irmão, a casa é de Deus.
O templo é de Deus. A casa é santa. A casa é santa. Ela é de Deus, ela pertence a Deus. A casa é de Deus. Então eu entro no templo para orar. Eu entro no templo para orar. E eu me deparo com essa situação mais uma vez. E em tudo isso eu vejo o silêncio do pastor, a conivência dos chamados ministros. Tem um certo presbítero aí em nossa igreja, que quando se dá oportunidade para ele, ele expressa uma santidade tremenda. Ele exige da igreja a santidade, que a casa de Deus é santa. Ele exige reverência da igreja. Ele diz que esse lugar é santo. Mas ele não tem coragem de combater contra essas práticas. Ele não tem coragem de se levantar contra o que se está profanando a casa de Deus. Mas ele exige reverência, santidade. Mas ele não tem coragem para se levantar em defesa da casa de Deus, da santidade da casa de Deus. Ele não tem coragem. Mas ele tem coragem para atacar o irmão Joel Dilton. Ele tem coragem para se levantar contra o irmão Joel Dilton. Isso ele tem coragem. Nisso eles têm coragem. Se dá oportunidade, a mulher do pastor, ela ataca o irmão Joel Dilton. A mulher do ministro ataca o irmão Joel Dilton. Ao obreiro, ao ministro, ele ataca o irmão Joel Dilton. Mesmo sabendo que o irmão Joel Dilton está sendo zeloso de Deus, pela casa de Deus. Mas eles não têm coragem de falar contra aquilo. Eles não têm coragem de se levantar contra aquela divulgação mundana, pecaminosa, que estimula, que incentiva o jogo, o esporte, o banho coletivo, seminu. É lamentável. O que estamos pregando? Com que finalidade estamos pregando? Estamos pregando com verdade ou como uma opção de escolha a obedecer ou não obedecer o que se prega? Porque estamos pregando uma coisa e estamos se vivenciando outra na nossa igreja de Vila Brasilândia 1. Porque eu não posso aquilatar, eu não posso aceitar, irmão, tal prática dentro do templo, dentro da casa de Deus. Não posso. Isso me fere. Isso me machuca. Eu já sou machucado, ferido, ao ver a mercantilidade dentro da casa de Deus. Fazendo propaganda de comidas em cima do altar da casa de Deus. Com propósito de sinceridade. Como que se pecando com sinceridade, Deus não levará em conta. Deus será tolerante, conivente. E para acrescentar mais a minha dor, eu me deparo nesse domingo com tais fotografia pregada no quadro verde na entrada do templo, divulgando o que se estimula o jogo, a prática do jogo. Divulgando que é aquilo que será oferecido lá no passeio, se você quiser ir. E ninguém se dói. Ninguém toma partido do lado de Deus, em defesa da casa de Deus, da santidade da casa de Deus. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Não é lugar de divulgação de coisas materiais, coisas mundanas. Coisas que tiram a santidade, tiram a edificação da igreja. Porque por mais brincando que seja o jogo, ele vicia. Ele leva a pessoa a achar que ela é mais do que o outro. E acaba brotando no coração o desejo de ser um jogador. Todos os famosos jogadores começaram brincando. É brincando que se descobre quem você pode ser. Mas parece que o diabo vai trabalhando sorrateiramente no meio do ministério, no meio dos ministros. Parece que a amizade fala mais alto. Foi o irmão fulano que colocou, então, se eu pedir para tirar, ele vai ficar triste. A amizade fala mais alto. Então vamos deixar macular a casa de Deus, rotular, manchar. Uma mancha não faz mal. Não, irmão. Está errado. Está errado. No Salmo de número 93, no verso 5, diz: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Para sempre. A santidade não era só lá quando estava o tabernáculo. Não é só lá quando Salomão edificou o templo. Não é só lá quando Zorobabel reedificou o templo. Não é só lá quando Herodes, o grande, reedificou o templo. Não. A santidade convém à tua casa para sempre. Para sempre. Deus continua exigindo santidade na sua casa. Se de fato é casa de Deus, tem que ser santa. Não pode haver divulgação, propagação que estimula práticas mundanas, que desvia o crente, que esfria, que leva a uma vida mundana. Não. Temos que propagar dentro da casa de Deus o nome de Deus. Temos que divulgar dentro da casa de Deus o nome de Deus, o nome de Jesus. É esse nome que tem que ser divulgado e propagado dentro da casa de Deus. E não aquilo que constitui inimigos de Deus, o que tais práticas vêm a praticar. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Mas é lamentável em vermos isso, em presenciarmos isso, e ninguém se dói. Ninguém toma a dor. Ninguém toma o sentimento de Cristo no zelo para com a casa de Deus. Você zela pela sua casa, eu zelo pela minha, mantenho limpa, não permito que ninguém venha a pregar nada na parede que não me venha agradar. Mas você não toma partido, você não sente a dor ao ver isso pregado na parede da casa de Deus.
Você não toma a dor. Você não sente. O que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Quando Jesus entrou no templo e viu aquela profanação, e viu aquela coisa estranha dentro da casa de Deus, Jesus se manifestou, revelou-se no sentimento de Deus, em defender a casa de Deus. E Jesus quer, através de Paulo, ordena-nos que tenhamos o mesmo sentimento dele, de zelo, de dor, em vermos a casa de Deus sendo ferida, maculada, contaminada, corrompida, com divulgação e propagandas de práticas mundanas, pecaminosas. Mas você não sente. Você é apático no que diz respeito às coisas santas de Deus. Porque lhe falta santidade. Você ainda está na carne. O carnal não tem zelo das coisas santas. Quem vive na carne, quem vive neste mundo carnal, ele não tem prazer nas coisas santas de Deus. Por isso ele não as defende. Ele não está pronto a padecer, a sofrer retaliação, hostilização, ataque de cima do altar por defender as coisas de Deus. Não, você não está pronto para isso. Mas quando você se tornar espiritual e passar a entender e passar a sentir quando a santidade de Deus está sendo ferida, aí você vai se levantar em defender a santidade de Deus. Você não vai aceitar, não vai permitir que alguém com divulgação, propaganda de coisas que ferem essa santidade venha a ferir dentro da casa de Deus. Mesmo sabendo que você será retaliado, hostilizado, atacado pelo pastor da igreja. Mas você não se preocupará com isso. Mas você continuará zelando arduamente, com zelo de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. É lamentável, irmão. Mas nada ficará impune. Tenha certeza disso. O castigo vem. Não pensemos que o silêncio de Deus é concordância com o que fazemos, sabendo conscientemente que estamos errando, que estamos pecando. Não se engane. Deus não tolera o pecado, irmão. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17, Pedro escreveu o que Jesus lhe mandou escrever. E Pedro escreveu dizendo: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento de Deus, irmão, começa pela casa de Deus. Naqueles que transgride
os mandamentos de Deus. E eu não posso, irmão. Eu não consigo, eu queria ficar calado. Eu queria subir a escada, ver aquilo e ficar calado para ganhar talvez a amizade do pastor, dos ministros, da igreja. Mas eu não consigo. Porque isso me machuca. Porque eu sei que a casa de Deus não é isso. Não é para isso. Faça da tua vida, faça na tua vida, faça com a tua vida, fora da igreja, o que você quiser. Mas não faça dentro da casa de Deus, aonde nós nos reunimos, nós nos ajuntamos para orar, para adorar, para glorificar a Deus. Não faça isso. Você está pecando. Não faça isso. Em nome de Jesus. É lamentável. E é por isso que o irmão Joel Dilton tem pago um árduo preço em Vila Brasilândia 1, nessa gestão desse pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. É por isso que o irmão Joel Dilton vem amargando o fel nessa direção que aí foi deixada. Pelo zelo, por não silenciar, por não ser omisso, por não ser conivente com essas práticas dentro da igreja. Tenha certeza, irmão. Se eu passar na rua e ver você jogando bola, fazendo um jogo na lotérica, se eu ver você tomando banho numa piscina, de calcinha, de cueca, tenha certeza de uma coisa. Eu não vou chegar na igreja e vou orar, não. Mas dentro do templo, dentro da casa de Deus, aonde eu vou para orar, e eu ver isso e ficar quieto, não, irmão, não consigo. Isso não é de mim. Eu não consigo. Mesmo sabendo que eu vou pagar um preço caro daqueles que vão subir no altar, eles vão me atacar. Eles vão tentar me desestimular, me desestabilizar da fé. Vão tentar minar a minha força com seus ataques covardes, com suas palavras direcionada apenas a mim. Porque eles não têm coragem para defender a santidade da casa de Deus, mas eles têm coragem para atacar aquele irmão que se sente ferido ao ver essas práticas dentro da casa de Deus. Isso é demônio, irmão. Isso é espírito do diabo. Isso não é de Deus. Não é de Deus, irmão. Você é inteligente e você sabe. Isso não é de Deus. Você não tem coragem para tirar aquelas fotos que divulga o mundanismo, a prática do mundanismo dentro da igreja, dentro do templo. Mas você tem coragem para atacar o irmão Joel Dilton em cima do altar. Mas o juízo vai vir sobre a tua vida. A curto ou longo prazo ele virá.
tempo que começa o julgamento pela casa de Deus sobre a tua vida, como aconteceu com Belsazar, quando pegou as coisas santas que tinha sido santificada para Deus, para usar nas suas orgias, nos seus bacanais. O juízo veio de imediato sobre ele, sobre o reino. Não pense você que profanando o templo hoje, amanhã, e nada te aconteceu, que Deus está em silêncio. Quando Ele vier sobre ti com julgamento, Ele virá repetidamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. É isso que me tem levado a trazer essa mensagem, dando esse tema verdadeiro, porque é por isso que alguns irmãos não gostam do irmão Joel Dilton. Não é porque o irmão Joel Dilton se intromete nas suas vidas particulares. Não, irmão. Eu não tenho nada a ver com tua vida particular. Eu não tenho nada a ver se você comprou um carro novo. Não me interessa se você vai poder pagar ou vai ter busca de apreensão. Isso não me interessa. Mas o que você faz que compromete o corpo da igreja, isso me diz respeito. Se você dá escândalo, se você causa escândalo, dando motivo para que o mundo ridicularize a igreja, aí me diz respeito, aí eu tenho que defender a igreja. Eu tenho que defender o corpo da igreja. E Deus diz isso: observai aqueles que causam escândalo. Não saudeis, não comungueis com eles, vos afastai dele. Deus manda a gente observar aqueles que causam escândalo, a sã doutrina, que não andam em conformidade com a doutrina do Senhor. É verdade que hoje em nossa igreja se prega muito sobre costume e uso da nossa igreja e não de outra igreja. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Porque, irmão, pode ser até uso e costume de uma outra igreja, mas não é a de Jesus. Não, irmão. Não. O uso de calça pode ser costume de uma outra igreja do Belém, mas não é da nossa? Não, irmão. Não, não é assim. O uso da calça é para homem. O sacerdote usava calção. Calção era uma calça até o joelho, por baixo da roupa. Não pense você que a calça foi inventada recentemente, não. Era um instrumento do homem. E hoje, os crentes estão usando é calça leg, que eu chamo de calcinha de perna. Porque tem que ter muita coragem e nenhuma vergonha para usar aquela calça. Calça que marca,
a sexualidade da mulher. E nós vemos os crentes usando, irmão. Ninguém usa a calça afogada, caindo sobre o corpo, como usa alguns homens. Não. A mulher, quando ela usa a calça, ela quer usar colando, marcando, mostrando a sua sexualidade, para incitar, para provocar os homens. E os crentes têm enredado, enveredado nessa prática. E é de conhecimento dos pastores. Aí se diz que é usos e costume, não é não, irmão. Pode até ser, mas não é da igreja do Senhor Jesus. Não é da igreja santa, não é da noiva santa. O juízo vem. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que assim venhamos a considerá-la, dando a ela a santidade que a ela convém para sempre. E não esporadicamente. Santidade à casa de Deus a todo tempo, a todo instante. É fechada a santidade a ela. É no ensaio. É na oração. É numa confraternização dentro da igreja. Santidade à casa de Deus. Não é santidade apenas quando estamos em culto, irmão. Não! Não é somente quando estamos em atividade dentro do templo que temos que considerar a casa santa. Não! Todo o tempo, para sempre, seja a santidade sobre a casa de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E fica aqui mais uma razão do porquê que não gostam do irmão Joel Dilton. E que Deus em Cristo vos abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Amém.